Graça e paz aos amados, a todos que aqui estão, a você que nos acompanha aí do seu conforto, do seu lar, do seu veículo, para que tenhamos um tempo abençoador de meditação na palavra de Deus, da porção da palavra que Deus tem reservada para nós nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 desse Evangelho, a partir do versículo 19 até o versículo 31, o texto que nos conta a parábola do rico e Lázaro. Dentre as 42 parábolas de Jesus, talvez a mais enigmática, talvez a mais complexa de se entender. Enquanto você vai encontrando esse texto, hoje passamos por um dia de muitas decisões, um dia em que escolhas foram feitas, boas escolhas e más escolhas, sejam boas, sejam más, todas elas trarão alguma consequência. Fato é, toda decisão tomada gera uma consequência, e decisões erradas trazem consequências certas. E Shakespeare já disse em uma de suas obras que nós somos responsáveis, nós fazemos as nossas escolhas, mas as nossas escolhas nos fazem também. E é importante a gente pensar nisso, vindo para a lógica do reino de Deus. Boas ou más escolhas que se fazem no campo político, nós temos 4 anos para consertá-las e fazermos novas escolhas. Mas escolhas no campo espiritual, talvez não tenhamos o tempo de consertá-las. Por isso, quero refletir com os irmãos. O reino de Deus exige sempre que se façam escolhas. Especificamente hoje com essa pergunta: você já fez a sua escolha com base no que Deus quer te ensinar? Jesus estava contando histórias do cotidiano, história que eles conheciam, com uma aplicação espiritual por detrás delas. Ele estava com um grupo de apóstolos e junto com eles um grupo de seguidores que, boquiabertos, ouviam cada porção daquilo que Cristo ensinava. Num canto muito próximo estava um grupo religioso, bem vestido, cheio de postura, um grupo de fariseus e escribas que ouviam tudo aquilo que Cristo ensinava. E à medida que ele ensinava, eles faziam caras e bocas, deviam cochichar no ouvido um do outro e fazendo gestos de não concordância daquilo que estavam ouvindo. E Jesus para de falar com esse grupo e se volta para esse pequeno grupo de fariseus religiosos. E ao olhar para eles, ele vai dar um ensino que serve para eles, mas serve para o grupo que está aqui também, serve para nós 2000 anos depois. Ele vai contar uma história impactante, uma história que mexeu e abalou os alicerces de todos eles, que eles estavam ouvindo o que ele falava. Nessa história que ele vai contar, ele traz um contraste, talvez o contraste mais delicado de toda a vida espiritual. Ele vai responder a 2 perguntas nessa história que ele conta. E a primeira delas: como será a vida de um salvo e perdoado pelo sangue de Jesus, que aceitou Jesus em seu coração e foi aceito por Jesus em seu reino? Como será a vida dessa pessoa depois dessa vida material aqui? Mas ele vai responder também, fechando esse contraste: como será a vida daquele que viveu só para si, daquele que não se importou com Jesus, não se importou com a sua palavra, viveu só se importando com a sua própria vida e desprezou o sacrifício dele na cruz? Como será a vida dessa pessoa na eternidade? E nós só temos uma escolha dentre 2 para fazer, como é normal nas parábolas Jesus contar. Eu quero que antes você se lembre, à medida que ele olha para aqueles fariseus, lembre-se quem era o fariseu. O fariseu era uma pessoa extremamente religiosa e extremamente ligado às leis. Eles cumpriam as leis à risca, sem dar um passo para a direita, um passo para a esquerda, ou melhor, diziam que faziam isso. Eles conheciam a lei de cor, não era mistério nenhum para eles. O fariseu, por exemplo, ele sabia que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. No entanto, eles davam muito mais valor ao dia, às práticas do dia, do que a cuidar das pessoas, a manifestar um amor pela vida das pessoas. Jesus
nos pouco mais de 3 anos que esteve nessa terra encarnado como ser humano, Jesus ensinou tantas e tantas vezes, batendo nessa tecla, do que é o sábado e do valor absurdo que eles davam para o sábado. O fariseu, ele sabia pela lei que não poderia emprestar dinheiro para um irmão e cobrar juros daquele dinheiro que emprestava. No entanto, eles arrumavam um administrador e por meio do administrador emprestava-se dinheiro, cobrava juros exorbitantes e eles tiravam a sua parcela daquele valor. Enquanto eles enriqueciam, os seus irmãos empobreciam e ficavam à míngua. Não sem razão, viúvas, órfãos e pobres se acumulavam aos montes em Jerusalém, tanto que Paulo precisava passar de igreja em igreja, recolhendo donativos, recolhendo valores para trazer para aqueles irmãos. Os fariseus, eles julgavam os outros. Eles sabiam que não poderia julgar, mas julgavam. Faziam acepção de pessoas, olhavam para as pessoas com ar de superioridade. Nós somos melhores do que vocês. Eles faziam isso, e quando estavam no lugar público, sempre ocupavam os primeiros lugares, exigiam as primeiras posições onde quer que eles estavam. Enfim, eles eram pessoas com cara de religiosos, com roupa de religiosos e com hábitos de religiosos. E na verdade, eles eram religiosos, mas eles estavam, queridos, perdidos, completamente perdidos, porque eles eram religiosos, mas eles não eram cristãos verdadeiros. Eles viviam no que Cristo vai falar tantas e tantas vezes, numa verdadeira hipocrisia. Eles podiam fazer a escolha, poderiam se libertar daquilo, no entanto, parece que não conseguiam. Davam tanto valor às suas normas, às suas regras, às suas leis, que eles não conseguiam enxergar isso. E eles viviam totalmente afastados daquilo que era uma regra verdadeira de se falar o que pensa, de pensar e falar ao mesmo tempo e de fazer aquilo exatamente como a gente diz que crê, que acredita e que vive. O contrário disso é hipocrisia. Jesus precisou parar o seu discurso e voltar-se para aquele grupo e aprofundar na palavra e mostrar para eles onde é que estava o real problema. É fato que nós precisamos lembrar que a forma pela qual nós vivemos nessa vida vai implicar diretamente em como viveremos na eternidade. No clássico sermão do Mark Driscoll para jovens em um congresso, ele disse essa frase que se eternizou, que nós podemos viver na igreja, nascer na igreja, ser batizado na igreja, ser até velado na igreja, sepultado na igreja, e mesmo assim podemos, no confronto com a realidade espiritual, irmos para o inferno e não para o céu, se nós formos apenas religiosos e não cristãos, salvos e perdoados por Jesus. Mas nós temos uma escolha para fazer. E eu queria com vocês hoje responder a essa pergunta. Você já fez a sua escolha? Jesus, nesta parábola, uma dentre as 42 que ele contou para explicar o reino de Deus, ele vai falar com aquele povo, e ao falar com eles, ele vai fazer o grande impacto, a grande história e a grande verdade que o mundo se arrepia ao ouvir. Ele vai falar da eternidade. Ele vai falar de como será a vida de todos nós quando os tempos se passarem, quando essa nossa vida aqui na terra se encerrar, e isso vai acontecer, mais hora, menos hora, mais tarde ou mais cedo, a depender de cada um de nós. E para isso, o nosso desafio é: faça a sua escolha. E faça a sua escolha com base nesse ensino, com base nessa parábola, por 3 motivos bem especiais. E quais são eles? A vida e a morte são realidade para todos nós. O versículo 21 e a primeira parte do 22 vai nos mostrar exatamente isso, como veremos. Faça a sua escolha, porque vida e morte são realidades, não dá para se fugir disso. Não dá para se protelar essa realidade, e seja por pandemia, seja pelo motivo que for, a nossa existência, ela tem prazo de validade. Todos nós temos um momento de nos despedirmos desta vida aqui, para sim entrarmos na vida eterna com Cristo. Uma segunda verdade: o céu e o inferno são locais reais.
Céu e inferno não é uma ideia, céu e inferno não é algo etéreo, transcendente, céu e inferno não é uma mera ilusão, uma mera ilustração que se conta para criança. Céu e inferno, na ótica do reino de Deus, são lugares reais, onde pessoas reais habitam, ocupam e têm atividades para fazer nesses lugares. Versículo 22, segunda parte até o 26, vai nos mostrar exatamente isso. E por fim, nós veremos que a eternidade, em um ou outro lugar, depende das escolhas que fazemos aqui. O verso 27 até o 31 vai nos esclarecer essa verdade. Nesta parábola, Jesus, ele retrata a vida de todo mundo. Toda a humanidade está incluída aqui. E como a humanidade vive o seu maior presente dado, que é a vida, a dádiva de Cristo que Ele nos coloca nesse mundo, o jeito que vivemos aqui vai influenciar ou vai determinar como viveremos na eternidade. Nós temos uma escolha para fazer. Nós já fizemos essa escolha, mas nós temos que reafirmá-la todos os dias na nossa vida. A Bíblia fala muito de escolhas. Aliás, em todo o texto bíblico, do Antigo ao Novo Testamento, escolhas fazem parte das Escrituras a todo momento. Deuteronômio 30, 19, tem a mais clássica de todas. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus, Ele nos faz proposta, nos dá opção de escolha, mas Ele é tão amoroso, Ele nos ama tanto, que Ele dá a opção e Ele aponta o caminho para aquela que agrada ao coração dEle, para aquela que nos trará felicidade. E Ele diz no final: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Faça, querido, a sua escolha, pelo primeiro motivo: a vida e a morte são realidades para todos nós. Leia comigo, do versículo 19 até a primeira parte do versículo 22. Havia um homem rico, que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, roupa típica dos reis, e todos os dias se banqueteava com luxo. Vê-se que o homem era muito poderoso. E o mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. A vida e a morte são realidade para toda a humanidade. Todos nós nos encaixamos ou na história do rico, ou na história do mendigo chamado Lázaro, ou um ou outro somos nós, porque a vida é feita de contrastes, a vida é feita de escolhas, e sempre, sempre teremos pessoas ricas na humanidade. O número dos ricos vai sempre aumentar na humanidade, mas teremos também sempre as pessoas pobres, e os pobres sempre vão aumentar o número deles. Não sou eu quem está dizendo isso, o próprio Cristo, fazendo o seu discurso final, lá em Mateus 26, versículo 11, ele disse: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pobres sempre existirão no mundo. E no capítulo 19, versículo 23, ele disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ele não está falando de riqueza material que proíbe a nossa entrada ao céu, mas ele está dizendo que aquele que deposita a sua confiança eterna nas riquezas, ele não vai para o céu. E ele não vai para o céu não porque Deus não o quer lá, mas porque ele simplesmente abriu mão desse privilégio. Ele não quer ir lá. A vida aqui é muito boa, a vida aqui é muito agradável. Vemos tempos em que muitos religiosos, líderes ou não, têm uma vida tão boa, tão agradável, financeiramente tão próspera, que a última coisa que eles querem é que Cristo volte. Porque se Cristo voltar, vai atrapalhar a curtição, vai atrapalhar o desfrute da vida regalada e boa que eles têm. E Jesus diz que o que deposita a sua confiança eterna na riqueza não é difícil, é impossível
entrar no reino de Deus, porque para ser aceito no reino de Deus, tem que ter humildade, quebrantamento e aceitação de que Cristo é suficiente, não o que temos ou o que podemos eventualmente ter. Naquele tempo, os fariseus eram assim, eles se faziam de pobres, eles tinham cara de pobre, feição de pobre, para que as pessoas olhassem para eles e vissem de alguma forma algum tipo de piedade. Até jejum eles faziam para deixar olheiras, para ficar com uma cara mais acabada, e assim as pessoas sentirem pena e olharem para eles e virem neles: nossa, como eles são piedosos, como eles são verdadeiros. Eles faziam isso, mas diziam uma coisa e viviam outra. Faziam-se de pobres, mas viviam na riqueza, riqueza material, riqueza espiritual, que é o que eles achavam que eles tinham, e Jesus faz aqui dois contrastes. Repara no versículo 19, como eram as vestes do rico. O rico se vestia como um rei, roupa de púrpura e de linho finíssimo. Ele tinha uma vida, uma aparência de um imperador, de um rei, de alguém que dominava as pessoas. O contraste com o mendigo, ele vivia, versículo 20 e 21, deitado e ferido. Ele vivia completamente abandonado. Ele era o extremo oposto desse homem rico. Enquanto o rico se rejubilava, o coitado de Lázaro era acolhido pelos cães, era lambido pelos cães. Lázaro implorava e desejava ter algum tipo de vantagem que caísse da mesa daquele homem rico. Mas a história, gente, por mais impactante que seja, ela não fala de riqueza material. A proposta de Cristo aqui não é falar de briga de classes ou de classes sociais. Ele não quer falar de riqueza, ele quer falar de realidade espiritual. O problema não está em trabalharmos e ganharmos nosso dinheiro, ou em darmos um tempo e vivermos com aquilo que já conseguimos e que já temos. Não é essa proposta que ele está falando. Ele está falando de vida espiritual, de eternidade, de como a gente dá valor a todas essas coisas e de como nós podemos fazer parte do reino de Deus. Percebam uma coisa, quando olhamos para essa história inteira, o rico, ele só depende de si. Ele não depende mais de ninguém, ninguém mais se importa para ele, tudo gira em torno dele, das suas escolhas, das suas posses, daquilo que ele quer, daquilo que ele faz. Um rico, nesse sentido, ele não precisa de nada e de ninguém, muito menos de Deus. Ele não precisa, ele acha que ele é suficiente para tudo. E queridos, fato é, talvez as riquezas materiais sejam o único galardão que alguém receba nessa vida, seja o único prêmio que alguém receba enquanto está vivo nessa terra. E acreditem, que miserável é alguém que a única riqueza que tem são bens materiais, porque essa vida passa. A palavra de Deus diz que essa vida é como a neblina, nós somos como um sopro. Hoje existimos, amanhã nós não estamos mais aqui, e por melhores que sejamos e façamos, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, como diz o salmista no Salmo 23, mas um detalhe muito importante que você vai observar aqui: o rico não tem nome, ele só é um homem rico. Por outro lado, Lázaro tem, o pobre se chama Lázaro, e tem um motivo fundamental para isso. O rico não amava a Deus, mas esse rico conhecia a palavra de Deus. O resto da história vai nos mostrar que ele conhecia as Escrituras, que ele estudava as Escrituras, que ele era um destes fariseus. E esse rico que não amava a Deus, sequer nome ele tem. E isso é tão relevante por quê? Porque na lógica do reino de Deus, só tem nome quem o nome consta no livro da vida do Cordeiro. Porque se o nome não estiver registrado lá, nós não somos nada, nós não significamos nada nessa terra. Apocalipse 3, versículo 5, diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E no capítulo 13, versículo 8, o texto diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem não tem um nome escrito no livro da vida
simplesmente não tem nome. Adora a besta, vive como a besta quer. E Apocalipse 20, versículo 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É o caso desse rico. Esse rico não tem nome. No livro da vida ele não existe, mas existe o Lázaro. Existe aquele homem mendigo, aquele homem que implorava para ter uma mínima dignidade de vida, mas a parábola conta a grande verdade que cala ricos e pobres, cultos e incultos, que cala qualquer tipo de raça humana, qualquer gênero sexual. A grande verdade é: ambos vivemos aqui na terra e ambos morreremos. Os dois morreram, na história no mesmo dia, ao mesmo momento, e foram sepultados. O rico, mesmo sendo rico, ele morre. O pobre, apesar de ser pobre, ele morre. Uma hora tem fim essa nossa existência, tem a morte física, e por ela todos passaremos, a menos que Cristo volte. Tem a morte espiritual, aquela de quem vive sem Cristo enquanto está aqui nessa nossa terra, e tem a morte também eterna, aquela dada ou condenada a todos aqueles que optaram por viver sem Cristo. O que define cada um de nós a participarmos dessas duas últimas mortes, a espiritual e a eterna, é o como nós vivemos essa vida aqui, como nós fazemos escolhas aqui, e como nós vivemos de acordo com as escolhas, ou com piedade, ou com hipocrisia. Qual é a nossa escolha diante dessa realidade? A vida e a morte, elas estão diante de todos nós. Não precisamos de pandemia para nos provar isso. Não precisamos de gente querida perto de nós, sendo levada para a eternidade, para a gente ter essa certeza. Disso nós sabemos. Nossos dias passam rápido. Queridos, façam a sua escolha. Pois um segundo motivo, o céu e o inferno, são locais reais. São lugares verdadeiros. Versículo 22, segunda parte até o 26, vai dizer assim: o rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele está aqui consolado, tu atormentado. Além disso, e essa é a notícia estarrecedora, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os dali passar para nós. Duas verdades fundamentais quando se fala que o céu e o inferno são locais verdadeiros. A morte, ela tem um papel fundamental: ela põe fim a todas as coisas. Com a morte, tudo se encerra. Se encerra o sofrimento, se encerra a angústia, se encerra a dor. Mas na morte também se encerra a vida pomposa, milionária, confortável e agradável que as pessoas tenham. Não importa como a gente viva, num oposto ou no outro, a morte será uma realidade, e quando ela chegar, tudo se acabará. Todo o dinheiro que juntamos, ele vai se acabar. Todos os livros que lemos, que juntamos nossa biblioteca linda, eles ficarão aqui. Todos os nossos estudos se acabarão. Inimigos ou amigos que fizemos durante a vida também ficarão por aqui. E as obras que construímos, elas ficarão. Talvez como um bom legado, se nós deixarmos esse bom legado, talvez nós não passaremos de um retrato numa estante que vai durar no máximo mais uma geração, porque a próxima nem vai lembrar que a gente existe. Seremos um retratinho preto e branco guardado na pasta de alguém a ser olhado a cada 10, 20, 30 anos, e daqui 2, 3 gerações nem sequer saberão que nós existimos. E para que tanta vaidade que o ser humano coloca no seu coração? Com a morte, tudo ficará para trás. Então nós temos que responder a pergunta: como será a nossa vida depois da morte?
Como será que nós viveremos e o que acontece lá? E a primeira resposta que é ser dada é: será um estado consciente. O versículo 22 e o 23 mostra claramente isso. O rico também morreu, foi sepultado, e olha no 23, no inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos, ele tomou uma atitude, ele estava consciente, ele viu de longe Abraão, de alguma forma ele conhecia esse nome, Abraão, e Lázaro junto dele, ele conhecia Lázaro também, que viveu por tanto tempo ali do lado dele. Lázaro foi recolhido para o céu, um lugar real. Para Lázaro, gente, tudo acabou. Com a morte, para Lázaro, simplesmente acabou tudo. Acabou a tristeza, acabou a dor, acabou a fome, acabou o frio, acabou a angústia, acabou o gemido, acabou a solidão, a depressão, os tormentos. Para Lázaro acabou tudo, e a partir de agora é céu, e é céu para sempre. E o céu é o extremo oposto do que Lázaro vivia aqui, completamente oposto. Mas olha que interessante, para ele começou o céu, e nós devemos escolher o céu. O céu é a nossa escolha, deve ser sempre assim. O rico nem nome tinha, não sabemos quem é esse homem ou quem foi esse homem, mas ele também morreu e ele também foi sepultado. E quando ele abriu os olhos, quando ele se deu conta, ele estava no inferno. Ele estava em meio aos tormentos, em meio à dor, aquilo foi repentino. E para ele, assim como para Lázaro, simplesmente tudo acabou. Acabou a roupa chique, acabou o grande palácio, acabou os banquetes de luxo que ele tinha, acabou os paparicos, tapete vermelho, acabou a sua vida de podridão, simplesmente acabou tudo para o rico. Mas começou para ele o que havia acabado para Lázaro. Para ele começou agora a tristeza, para ele começou agora a fome, começou o frio ou o calor intenso, começou as dores, os gemidos, a solidão, a depressão, porque agora para ele é inferno, e o pior, é inferno para sempre, não tem volta. Ele está consciente naquele lugar, e ali, à medida que ele pensa, à medida que ele olha, à medida que ele fala, nessa história que Jesus está contando, nós vemos que na eternidade nós estaremos conscientes, nós saberemos das coisas que estão acontecendo em nossa volta ali na eternidade. Gosto de pensar como Hebreus 12:1 diz, que nós seremos ou formaremos aquela grande nuvem de testemunha, como se, não que estivemos, mas como se estivéssemos ali alegres, felizes e torcendo para que aqueles nossos amados que ficaram tenham esse mesmo privilégio e consigam chegar à eternidade. Seremos uma grande nuvem de testemunha, e que coisa boa. Será um estado, sim, consciente, mas também será um estado irreversível. Não tem volta. Versículo 24 ao 26 mostra ele clamando para Abraão, ele clamando para que Lázaro, pelo menos, molhe a ponta do dedo na água e venha até e coloque na língua dele. Ele pede para, pelo menos, que Lázaro volte, que avise os parentes dele. Esse homem, ele pensa que dá para reverter, porque na cultura grega daquela época, eles acreditavam que a perdição poderia ser revertida. Eles acreditavam que era possível tirar alguém do inferno. Vocês sabem que uma religião se aproveitou disso para construir grandes templos e palácios, e graças a Deus pela reforma protestante provocada por Lutero, por Calvino e por tantos outros, que pegaram nessa crença da humanidade que é possível tirar alguém do inferno, e se cobravam fortunas das pessoas, se apegando justamente no amor que ele tem pelos outros. Naquele tempo eles acreditavam que era possível. Hoje nós temos gente que acredita que o inferno não existe, gente que inclusive senta nos nossos bancos, os nossos púlpitos, prega mensagem dizendo que o inferno não existe, que todos serão salvos, até o absurdo extremo, que até o próprio Satanás, os demônios serão salvos no final, porque Deus é tão amoroso que Ele não pode condenar alguém ao inferno, mas o inferno é real, o inferno é um lugar, o inferno existe, e o inferno é irreversível. Embora o rico quisesse reverter aquilo, não tem como, é um estado consciente e irreversível, como diz Hebreus 9:27, todos morreremos. E ele diz que depois da morte só vem o juízo, não tem outra opção, por mais que a gente queira algo diferente disso.
Qual lição Jesus quer mostrar por meio de uma cena tão cruel? E a mensagem é: preguemos enquanto há vida, preguemos enquanto estamos vivos, enquanto estamos saudáveis, enquanto estamos com nossas faculdades mentais em ordem, com a nossa capacidade física em ordem, preguemos enquanto as pessoas estão vivas, porque depois que elas se forem, não há mais o que fazer, não dá mais para reverter, não adianta acender vela, não adianta fazer qualquer tipo de campanha, de novena. A Bíblia é muito clara: depois que a pessoa se foi, é eternidade, pronto, com Cristo ou sem Ele. Mas não tem como reverter isso, não dá para voltar. Então, enquanto há vida, frase tão conhecida, há esperança, e cabe a nós levarmos essa mensagem de amor. O rico era religioso, mas por que não falou do amor de Deus para a sua família? Por que não viveu do amor de Deus? Por que não dividiu de tantas riquezas que tinha? Por que não abençoou vidas? Por que não fez a diferença na vida de Lázaro e tantas outras pessoas? Por que não agradeceu a Deus pelo que tinha, pelo que Deus fazia na vida dele? Enquanto temos tempo, falemos da palavra de Deus, porque o céu, ele aguarda para fazer festa, para cada um que se converte, para cada um que se entregue a Ele. E queridos, uma grande verdade: nós não evangelizamos para uma denominação, não evangelizamos para uma igreja local, nós evangelizamos para o reino de Deus. A maioria das pessoas que você vai evangelizar em sua vida, acredite, você só vai vê-la no céu e saber que ela recebeu esse evangelho de salvação. Você nem vai saber aqui na terra. Assim deve ser um evangelista verdadeiro, que vive a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que fez essa escolha. Ele escolheu o céu. E a grande marca de alguém que escolhe o céu é trazer outros para o céu também, a começar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vizinhança, pelo nosso bairro, pela nossa nação, pelo nosso mundo. E assim a gente vai usar nossa rede social, nossos contatos. Nós seremos a grande Bíblia que as pessoas estão lendo, nossas atitudes falarão, e quando Cristo falar, nós estaremos ali de olho arregalado, ouvindo, rejubilante, e não seremos como aqueles fariseus que maneavam a cabeça, dizendo que aquilo não era nada a ver, não tinha sentido, orgulhando-se da sua religiosidade. Queridos, façam a sua escolha, por um terceiro motivo: a eternidade no céu ou no inferno depende das escolhas que fazemos aqui. Versículo 27 até o 31 nos mostra isso. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Então lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, ou eles têm a Bíblia, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles irão se arrepender. Ele quer dizer assim: não, pai Abraão, eu também tinha a Bíblia, eu também estudava a Bíblia, eu ia na sinagoga. Pai Abraão, eu conheço a Bíblia inteira e eu não me converti. Eu conheço a Bíblia, eu estou no inferno. Não vai adiantar a Bíblia com eles, não vai. Manda alguém daqui para lá, ressuscita alguém para ir advertir e falar para eles: olha, não vão para aquele lugar. E é muito triste o que o texto nos mostra. Vai falar assim: Abraão, porém, versículo 31, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, ou seja, se não ouvem a Bíblia, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. O que é a dureza de um coração? Alguém que tem tudo, acha que não precisa de mais nada, nem mesmo de Deus. E aqui Cristo quer ensinar aquelas pessoas: nem se alguém ressuscitar e falar com eles, vai adiantar, porque eles continuarão com o coração duro. Na crucificação de Jesus, túmulos foram abertos, pessoas ressuscitaram e entraram em Jerusalém, e no entanto, a grande massa que estava ali não creu em Jesus como Deus. Mesmo diante de tudo o que viram, mesmo diante de trevas de 3 horas, mesmo diante daquele quadro aterrador. Mas a verdade que Cristo quer mostrar: a eternidade no céu ou no inferno, lugares reais, depende das escolhas que fizermos aqui. Todos nós estaremos
ou em 2 Coríntios 5:10, ou em Apocalipse 20:15. Em 2 Coríntios 5:10, estarão todos os salvos por Cristo, que ao encerrarem a vida aqui, verão o Cordeiro, serão recebidos por Jesus na glória, e ali sim vão passar a usufruir da eternidade com Ele. Todos os que não forem salvos estarão em Apocalipse 20, versículo 15, diante do grande trono branco, e ali recebendo o julgamento merecido, e verão passar diante de si todas as obras de suas mãos. Estar em um ou em outro, todos estarão. Qual é a diferença? É feita pelas escolhas que temos aqui. Pelo como resolvemos ver nossa vida nessa terra onde Deus nos colocou. O que é triste dessa parábola é que esse homem amava a família dele. Ele amava tanto que ele se importava com a família dele. Se ele era um homem extremamente rico, a família dele também era rica. Esse homem implora pela salvação deles. Ele sabe que ele nada pode fazer. Ele sabe, podem perceber em todo o texto, ele não pede para voltar, ele não pede. Ele pede para que Deus mande outro. Por quê? Porque quem morreu e foi para o inferno, sabe por que está no inferno. Sabe que a justiça de Deus se abateu sobre a vida dele, e ele não questiona isso, ele não pede para voltar. É como se ele aceitasse a condenação, mas ele ama a sua família, ele não quer que a família vá para aquele mesmo lugar, e por isso ele chama Abraão de pai. Isso mostra que ele conhece as Escrituras, que ele conhece Abraão pelo nome, e ele faz isso clamando, implorando, e o texto mostra que quem vai para o tormento está consciente. Queridos, esse texto tem que falar para a gente, ou colocar no nosso coração a chama queimando, e a gente dormir todo dia agradecendo a Deus porque o céu nos pertence, agradecer a Deus porque Deus nos salvou, nos tirou do lamaçal, agradecer a Deus porque Deus removeu de nós a condenação, e porque o céu é uma realidade, porque nós deveríamos temer o inferno. O inferno não é lugar para um filho de Deus em hipótese nenhuma. Aqueles que estão lá sabem por que estão lá. E é tão interessante que tantos cristãos, tantos de nós hoje, parece que não tem consciência de que o inferno é um lugar, não tem consciência de que o inferno é cruel, não tem consciência de que o inferno é real, e não tem consciência de que tanta gente querida está indo para lá. E Jesus, Ele usa e capacita a nós, a mim, a vocês, a você que está nos assistindo, Ele usa cada um de nós para representar Ele na humanidade. Ele usa cada um de nós para fazer a diferença. Ele usa cada um de nós para que as pessoas olhem para a gente e vejam Ele em nós, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nosso convívio com as pessoas. Mas é incrível como as pessoas preferem pecar. E como disse um teólogo, é exigido 2 ou mais vezes de esforço para ir para o inferno do que para ir para o céu. E as pessoas preferem fazer esse esforço. Preferem pagar esse esforço do que buscar a glória de Deus. Então a palavra de Deus nos dá alguns conselhos, em Romanos 10, 17, um texto muito conhecido que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então uma grande verdade salta aqui: se a fé vem pelo ouvir, como disse John Piper, ela também vai pelo não ouvir. Nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, nós não podemos deixar de amar a palavra de Deus. A palavra verdadeira, única regra de fé para a igreja, a palavra que é inerrante, que não tem erro, a palavra que é suficiente, a palavra que é eterna, que é acima da cultura, que é acima das nossas opções pessoais. Nós não podemos nunca deixar de ouvir a palavra de Deus. E nesse texto, quando Cristo faz o alerta para eles, e Paulo fala em Romanos 10, mas como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como que essa palavra vai chegar até os corações se não há quem leve essa palavra? E o grande desafio nosso é, queridos, levem a palavra de Deus onde vocês estiverem. E como que a gente faz isso? Sendo aquilo que a gente crê. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. E não importa onde nós estejamos, as pessoas ou amarão Jesus por causa de nós, ou detestarão cada vez mais Jesus por causa das nossas atitudes. Nós temos 2 escolhas a fazer. Sempre temos uma escolha. Mas para cada escolha,
nós temos uma consequência. Nós somos livres para fazer escolha, mas escravos das consequências. A Bíblia mesmo nos diz que tudo no reino de Deus é lícito, mas nem tudo convém. A decisão, Ele sempre coloca em nossas mãos quando a gente vai tomar alguma delas. Seja a Bíblia que o mundo está lendo. Tire pessoas queridas do inferno. Tire pessoas que estão em sua volta da podridão e do pecado. O rico, você percebeu na história? Ele está no inferno. E Lázaro? A história começa com Lázaro e acabou, não fala mais de Lázaro. Porque não é Lázaro o protagonista da história. Não é Lázaro o importante da história. A história não é sobre Lázaro, a história é sobre os fariseus, a história é sobre a dureza do coração deles, sobre a incredulidade deles, a religiosidade deles, o engano deles. A história é sobre isso, não é sobre dinheiro, mas é sobre riqueza espiritual. Lázaro está no céu. Para Lázaro, nada mais importa que está aqui. Lázaro está regozijando-se na presença de Deus, está ali, junto com tantos outros que já chegaram lá, livre das preocupações, livre dos tormentos. Lázaro está lá, numa alegria extrema. Já o rico, ele está sofrendo. E nós? Onde nós estamos? Nós temos duas opções. Todos os dias que nós acordamos, nós temos duas opções na nossa frente. Viver o céu ainda aqui na terra, como diz o antigo hino batista do cantor cristão, encerra o mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor, porque para o Filho de Deus, nós vivemos o céu aqui, até que Ele nos leve para usufruir da eternidade completa com Ele lá. Você já fez a sua escolha? Se essa verdade habita o seu coração, leve isso no seu pensamento a cada momento. O reino de Deus, ele exige uma escolha. E é sempre tempo de olharmos para a nossa vida, de acordo com o ensino de Jesus, e entendermos, de acordo com tudo isso, como está a nossa vida. Não é um texto simples, não é um texto alegre, não é um texto de brincadeira, porque a eternidade não é brincadeira. A eternidade é coisa séria demais com Deus. Ele se importa tanto com a alma das pessoas, que Ele toma a forma humana, Ele se humilha, e Ele vem morrer numa cruz, na pior tipo de morte, em lugar dos seres humanos que Ele tanto ama. Céu e inferno são lugares reais. Nunca acorde de manhã, sem ter a certeza de para qual desses lugares você vai. E com a convicção do céu, agradeça a Deus, e faça a sua vida dignificar esse grande presente que Ele te deu. Se você tem dúvida, você que está nos assistindo e nos ouvindo, é tempo de entregar seu coração para Cristo. É tempo de reconhecer que todos nós somos pecadores, dependemos da misericórdia dEle. É tempo de clamarmos para que Jesus habite em nosso coração. A você que me ouve, você já fez a sua escolha? Se você já fez, seus recursos, suas forças, seus dons, seus bens, seu patrimônio, tudo que você tem, use para resgatar almas da perdição. Use para trazer pessoas para debaixo da graça de Cristo. Use para que, pelo menos, você dê às pessoas uma chance de escolha. Nós tivemos a nossa, e nós escolhemos pelo reino de Deus. E é nosso dever darmos aos outros, pelo menos, uma possibilidade de escolher. Que Deus, assim, abençoe os nossos passos, dirija-nos em caminho da sua graça, da sua glória, e que nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E se essa história fosse sobre nós, que a gente pudesse estar lendo essa parábola aqui, o nosso nome está escrito aqui. Deus abençoe, queridos. Convido você a orar, a fechar seus olhos e a falar com Deus nesse momento. Onde você estiver nos ouvindo, eu te convido a orar e a com muita sinceridade abrir seu coração a Cristo nesse momento. E se há algo a ser confessado, que você o faça diante da cruz. Se há algo que incomoda o seu coração, por que não deixar diante da cruz de Cristo nesse momento? E clamar a Jesus para que Ele escreva nosso nome no livro da vida. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é tão bom na nossa vida.
porque o Senhor nos ama de um jeito tão especial. O Senhor nos trata como filhos, mesmo quando erramos, quando vacilamos, o Senhor continua estendendo a sua mão, nos chamando, nos purificando, cuidando de nós. Independente de tudo, o Senhor não nos lança fora, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar e se importa demais com cada um de nós. Eu te louvo, ó Deus, por isso. Te louvo, Deus, pelo desejo que brota em nosso coração de te servir, para que muitas e muitas almas saiam da perdição, saiam desse estado tão terrível e possam, Deus, conhecer a verdadeira luz, receber a verdadeira mensagem que liberta, que transforma. E a todos, Deus, que oram conosco nesse momento, dê a eles o grande presente da salvação. Incomode, Deus, esses corações com teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Sonde, Deus, esses corações onde quer que eles estejam e faça brotar dentro deles um desejo muito grande pela tua palavra, um desejo muito grande por viver a eternidade com o Senhor, por estar numa igreja local compartilhando do seu amor com outros irmãos. Faça isso, Senhor. Habite, Deus, no coração daquele que clama, daquele que implora, daquele que reconhece que é pecador e que precisa da sua misericórdia. Escreve, Deus, nosso nome no livro da vida do Cordeiro, Pai. E nos faça, Deus, nos ajude, aliás, a viver uma vida que dignifique o seu nome, uma vida, Deus, que mostre o Senhor, a sua pureza e a sua santidade a todas as pessoas e em todos os lugares onde estivermos. Sabemos, ó Deus, que somos indignos, mas que em nós habita o seu Espírito Santo, Deus, que é consolador e que, acima de tudo, deseja, Deus, que mais almas se encontrem com o Senhor. Te louvamos por tua palavra, te louvamos, ó Deus, por tudo que ouvimos aqui nesse lugar. E eu peço que a sua bênção nos acompanhe, Deus, e nos ajude a fazermos as escolhas que conduzem para a eternidade com o Senhor, e a evitarmos e fugirmos de todas, ó Deus, que são contrárias. Obrigado, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado.